Fala, galera linda, galera Cernic. Nós vamos conversar agora sobre a importância da pele, tá, pessoal? Sobre as características, sobre as estruturas que estão presentes na pele, sobre a sua importância, né? E esse tecido, né, nós estamos falando sobre a histologia humana, não é? Histologia, o estudo dos tecidos, né, do tecido humano, tá? Do tecido dos mamíferos. Então, nós vamos conversar. Primeiro, tá, pessoal? Pele também podemos denominar como cutis ou tez, tá? Você pode chamar isso, falar sobre a pele, cutis ou tez, beleza? Na anatomia, ela vai ser um órgão integrante, tá? Do sistema tegumentar, tá, pessoal? Sistema tegumentar, junto aí com os cabelos, com os pelos, as unhas, as glândulas sudoríparas e as sebáceas também. Sobre as glândulas sudoríparas e sebáceas, a gente vai conversar um pouco depois ainda, a gente ainda tem algumas informações para tratar, mais à frente a gente vai encaixando todos os conhecimentos, tá certo? Função aqui, função importante, tá? Vai ter a função de proteção dos tecidos subjacentes, regulação da temperatura somática, reserva aí de nutrientes e ainda vão ter terminações nervosas sensitivas. Quando nós estamos falando sobre terminações nervosas sensitivas, nós também iremos conversar sobre a função cerebral, né? Como é que está conectado aí a pele e o sistema nervoso. Isso aí a gente vai aprender, tá certo? A gente vai compreender aí melhor sobre esse assunto, tá? Então, mais à frente, nós temos aqui um tecido, tá? Eu retirei aqui, é como se fosse retirado uma camada de tecido, tá? Com todas as estruturas, olha só, as glândulas sebáceas, que mais à frente, como eu já falei, nós vamos aprender sobre a importante função dessa glândula, tá? Aqui nós temos cada etapa, tá? De barreira, epiderme, derme, a hipoderme, então nós vamos compreender cada uma função. Nós temos aqui em divisões artérias, tá? Nós temos aqui em divisões as veias, o folículo piloso aqui, que também faz parte da camada aqui da pele, tá? Então, mais à frente, nós temos aí sobre as particularidades e as funções aí da pele, tá? É o órgão de revestimento, tá? Externo do corpo. Lembrando, galera, que a pele ela vai ser o maior órgão do corpo humano. Como assim, Aline? O maior órgão do corpo humano? Exatamente. A pele é um órgão, tá, galera? Então, ele vai ser responsável aí pela proteção do organismo. É o maior órgão do corpo e constitui cerca de 15 a 16% de todo o peso corporal, tá? Então, nós temos aqui o desenho de uma criança e aqui a gente tem os raios, né? Os raios solares, a radiação solar, os raios UVA, UVB. A camada de filtro solar, que ela vai ser uma camada importante, é por isso que quando nós estamos expostos ao sol, vamos à praia, né? Ou então saímos, ou seja, de qualquer forma, exposição ao sol, utilizar o filtro solar, tá, galera? O filtro solar vai ser importante, por quê? Porque vai prevenir aqui futuramente a pele de alguma ferida posterior e até, quem sabe, né, galera, de um possível aí câncer, né, um possível melanoma, tá bom? Então, nós temos aqui, tá, a epiderme, a derme e a hipoderme, que são as camadas, tá? E nós vamos compreender sobre cada uma, passando mais aqui adiante. Nós temos aqui o desenho, essa imagem que é a imagem anatômica, tá? É a anatomia do corpo humano. Só que ela não está completa, como vocês podem observar. Então, toda essa região onde eu estou colocando aqui o meu cursor será a pele, tá certo? A pele ela vai ser uma importante barreira, como a gente viu, contra quem? Contra os agentes estranhos. Então, vai ser uma linha de defesa, vai ser uma barreira de defesa. A gente viu isso, não viu, galera? A gente viu aí em sistema imunológico, né? As primeiras barreiras de defesa, as linhas de defesa. Então, a pele, ela chega junto aí, fazendo o seu papel, tá, pessoal?
para proteger aí contra esses micro-organismos, agentes patogênicos que não são convidados a entrar, tá certo? Por quê, galera? Veja bem, você tem a pele ela é toda recoberta de poros e todos esses poros, tá? Eles são delimitados por pelos também. E esses pelos, tá? O suor, a glândula sebácea também vai ser importante, porque vai produzir, vai excretar aí através dos poros aí o suor e vai proteger aí a nossa pele contra esses agentes estranhos. Outra função também é proteger os órgãos e os tecidos moles, tá, do corpo. Você tem aqui, tá, a proteção dos tecidos moles, como por exemplo aqui você tem a caixa torácica, os pulmões aqui, tá, pulmão direito, pulmão esquerdo, o coração. Você tem aqui intestino grosso, intestino delgado, tá certo? Você tem aqui o estômago. Então, ou seja, né? Então, tá todo revestido aqui, tá, pessoal? Porque nós temos a camada externa, que é a pele, e logo abaixo a gente vai ter os músculos, né? Então, os músculos também vão fazer parte do tecido, né? Tecido muscular. Você tem o tecido muscular, você tem o tecido adiposo, você tem o tecido epitelial, você tem o tecido conjuntivo. Ou seja, são vários tecidos que vão ter complexidade na formação, tá, da pele, beleza? Aí logo após a gente também impede a entrada de animais como ácaros, tá? Os ácaros são esses animais aqui que geralmente eles ficam muito em locais sujos, tá? Algumas pessoas às vezes não sabem, né? Mas colchão pode haver esses ácaros, por isso que é importante você estar trocando o seu colchão, você está arejando o seu colchão, tá fazendo com que ele tome sol para que não haja aí a proliferação dos ácaros, né, que inclusive são parentes aí dos carrapatos e das pulgas, tá, pessoal? Também, ó, vai prevenir contra a entrada de micro-organismos, como fungos, bactérias, vírus também aí, os famosos vírus, né, galera? É bom, é válido ressaltar, né? A gente está atravessando aí essa realidade que nós temos que nos cuidar, nos prevenir, tá certo? Contra esse vírus aí, contra a doença da Covid-19, tá? Que é a doença. Então, é importante a gente também se precaver mantendo a higienização do nosso corpo, beleza? Mais pra frente nós temos aqui, olha, mais uma vez foi retirado um corte. Nesse corte aí nós falamos aí sobre receptores de sensações nervosas. Então a pele ela também vai estar ligada aí às sensações nervosas, ao cérebro, tá certo, pessoal? Olha só, receptora das sensações, por exemplo, de frio, pressão e calor, beleza? Por meio do suor, a pele excreta substâncias que atuam no controle da temperatura também. E essas estruturas que também são estruturas anexas da pele, essas aqui, ó, unhas, tá? Pele, principalmente nos mamíferos aí a gente tem, tá certo? Principalmente aí nos mamíferos. Então, nós passando para frente, ó, a gente tem aqui, tá, as terminações, e que essas terminações nervosas que estão ligadas à nossa pele aqui, tá, vai ter estruturas peculiares, que cada estrutura a gente vai ver um pouco mais à frente, vai ter uma função, tá, de detectar, de fazer com que a pele tenha essas sensações, tá bom? Mais pra frente nós temos aqui a epiderme e a derme, são dois tecidos, tá, galera? São aí dois tecidos, né, como eu acabei de dizer, epiderme e derme. A epiderme, pessoal, ela vai ser o tecido, tá certo? Onde ele vai ser a camada mais externa da pele, tá? O tecido epiderme, ele é composto pelo tecido epitelial. Então, quando você pensar em epiderme, você está falando de tecido epitelial. O tecido epitelial, gente, ele também vai ser importantíssimo, porque vai formar aí a epiderme, tá certo? Ou seja, a gente também não pode deixar de esquecer que a epiderme também vai ter uma proteína chamada de queratina, tá? A queratina, ela vai ser uma proteína que ela vai deixar mais resistente aí o atrito, tá? E vai ser também impermeável e vai contribuir aí para que não haja tanta absorção de água, né? E a
pele ela não fique encharcada de água, certo? Então aí vai fazer a impermeabilização aí da pele, tá bom? Nós temos aqui também falando sobre a coloração da pele das células, tá? Ela é denominada aí na epiderme, os melanócitos, elas vão ser aí substâncias, tá? As células de melanócitos vão ser responsáveis pela produção, pela elaboração aí da melanina, tá? E aqui na epiderme a gente também não pode deixar de esquecer que existem as células de Langerhans, tá? As células de Langerhans, elas vão ser importantíssimas. Lembra que eu falei para você que a nossa barreira de defesa também vai ser a pele, né? E depois aí nós temos primeira linha de defesa, segunda linha de defesa, terceira linha de defesa, terceira linha de defesa. Ela vai ser mais complexa porque ela já trata de células, né, do sistema imunológico. Mas as primeiras linhas de defesa, como pele, como mucosa aí, tá? Elas vão atuar aí como protetores contra esses agentes estranhos, e as células de Langerhans, elas vão ter essa função aí, vão estar na epiderme, tá? Nesta camada da pele. E aí a gente tem aqui com relação à derme, tá? A derme, ela vai ser aí a camada, essa camada intermediária, tá? Ela vai se localizar aí na epiderme, e a hipoderme também vai estar coladinha com ela, tá? Depois da derme, você vai ver aí a hipoderme. Vou mostrar já já no desenho para você. A derme também, ela vai ser importantíssima porque ela é um tecido de conectivo, tá? Ela tem conexão, galera, com o sistema nervoso, tá certo? Com as sensações de frio, calor, pressão, dor, tá? Que um indivíduo possa ser exposto aí. Então, a derme, ela vai ser esse tecido, tá certo? Como ele está dizendo aqui, ó, principal barreira mecânica da pele, tecidos conjuntivos, vasos e nervos, tá? Ligamos aí os nervos aí ao nosso sistema nervoso, ao nosso cérebro, que comanda tudo, tá, pessoal? E as redes de fibras elásticas, mas passando adiante, nós teremos aqui esses receptores táteis, pessoal, eles pertencem à derme, tá certo? Voltando aqui, ó, esses receptores táteis, eles pertencem à derme, tá? Então, nós vamos ter aqui algumas peculiaridades, né? A cada uma denominação particular, tá? E a sua função. Por exemplo, o corpúsculo de Ruffini vai ser responsável pela sensação de calor, tá? O Merkel, tá? O disco de Merkel, pressão. O Pacini, vibratória. Tá? As terminações nervosas livres com relação à dor, né? A gente tem o tato aí, né? Um dos sentidos. O Meissner, você tem aí o tato, e o Krause, você tem o frio. Então, cada corpúsculo e disco desse aqui vai ter a sua função, tá certo? Ligado aí ao sistema nervoso. Por exemplo, o indivíduo ele se encontra num ambiente fechado, num ambiente quente, vai começar a suar, sentir aquela sensação de calor. Quem é o responsável pela sensação de calor? Ruffini, corpúsculo de Ruffini, tá certo? E aí o indivíduo sentiu uma certa pressão, uma certa força, tá certo? Quem é que vai ser o responsável aí pela pressão? Nós teremos o disco de Merkel, tá certo? E aí a gente tem o corpúsculo de Pacini, que é a vibratória, tá? Com relação também às terminações sensíveis de pressão, tá certo, pessoal? E aí nós temos aqui, por fim, o Krause, tá? Mais para frente nós temos, olha só, a hipoderme ou tela subcutânea. Você pode denominar hipoderme ou tela subcutânea, tá? Então ele vai ficar logo abaixo da derme. Aqui você tem a derme, onde eu estou apontando meu cursor, e logo abaixo você vai ter a hipoderme, é uma camada lipídica, é uma camada com gordura, tá? Vai ter as suas funções também, ó, permite o deslizamento da pele, tá? Vai ser o local onde vai ser a injeção aqui, ó, subcutânea, certo? O panículo adiposo, né? Adiposo, tecido gorduroso, depósito de gordura na hipoderme, né? Que a hipoderme ela também vai ser importante aí para que a gente possa regular a nossa temperatura se nós estivermos em um ambiente frio, certo, pessoal? Mais para frente nós teremos aí a tela subcutânea, tá? A hipoderme aí a origem aí mesodérmica, tá certo?
Na origem mesodérmica, você tem aqui, ó, localiza-se imediatamente abaixo da derme, tá? A mesodérmica. Somente em aves e mamíferos, tá? Função, reserva nutritiva e auxilia na regulação aí da temperatura do corpo, tá, pessoal? A tela subcutânea ou hipoderme, né? A camada de gordura, tá? E você tem aqui, olha, epiderme, né? Lembrando a camada mais superficial da pele, tá? A hipoderme aqui. A camada papilar, tá? Da derme, aqui é a derme, ó, essa região todinha delimitada pela derme, tá certo? E logo abaixo você vai ter a hipoderme, tá certo? Ou tela subcutânea. Tá bom, pessoal? Passando mais adiante, você tem aqui as estruturas anexas da pele, tá? Vão ser as estruturas que estão agregadas, agrupadas juntamente com a pele, né? Principalmente os mamíferos, unhas, né? Vão ter aqui as unhas, essas estruturas importantes que escavam, dependendo da espécie, né? Vai ser importante até para o seu alimento, né? Se for para um predador, por exemplo, atrás de sua presa, atrás do seu alimento, né? Como, por exemplo, onças, leões, né? Os lobos também, tá? Então, são estruturas também para caça, importante, tá certo? Para caça. No caso de animais que são grandes, mamíferos de grande porte aí, que vivem aí em locais como florestas, savanas, por exemplo, tá? Você tem as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas, isso aí a gente vai conversar um pouco mais à frente, tá certo? Não vamos nos apressar, mas lembrando que também fazem parte aí, participam desta função aí da camada da epiderme, derme e a tela subcutânea que estão inseridos aí. Pronto, como eu falei para vocês, né? Os mamíferos, tá certo? Esses mamíferos aqui são mamíferos caçadores, né? São selvagens, animais selvagens, que vão aqui, ó, no caso da lontra, você tem aqui a coberta de pelos, né? Então, isso aqui vai regular aqui a temperatura do corpo, né? A hipoderme, a tela subcutânea, que vai estar lá no tecido desse animal. E são animais que geralmente mergulham em lagos muito frios, né? Que contêm uma temperatura baixa, tá certo? Então, aí vai manter essa camada de gordura, vai manter aí o equilíbrio da temperatura do corpo desse animalzinho aqui. Aí você tem aqui a onça, tá certo? A onça com as garras, né? Para que possa ir em busca do seu alimento, as presas. Aí você tem aqui essa raposa, tá? Essa raposa, ela tanto vai estar presente aqui em um local onde será em inverno, tá? E o verão também. Então, dependendo da espécie, ela vai mudar a sua pelagem aí de acordo com a mudança da estação. Você tem aqui o lince, tá? Esse gatinho lindo aqui é o lince. O lince da selva, tá? O lince das florestas. E os lobos, né? Os lobos aqui também que terão aqui em locais bastante frios, em que durante a noite a temperatura realmente cai muito abaixo, né? As temperaturas e esses animais eles necessitam aí, tá? De ter uma reserva, tá? E uma estrutura que vai ser a pele para poder eles regularem a temperatura do seu corpo, certo? Obrigado, tá, pessoal? É isso aí, vamos conversar. A gente se encontra na próxima e até mais. Um abraço no coração.